Às vezes, o corpo humano guarda segredos tão inacreditáveis que nem mesmo os médicos conseguem explicar como aquilo foi parar ali. Um simples exame de rotina, uma radiografia por precaução ou uma cirurgia inesperada já foram suficientes para revelar coisas tão estranhas que até profissionais com décadas de experiência ficaram em choque. E hoje você vai ver os casos mais absurdos e inacreditáveis de coisas que foram encontradas dentro de pessoas vivas. Histórias surpreendentes, perigosas, misteriosas e, em alguns casos, completamente impossíveis de explicar. E eu já te aviso, o caso número um é tão surreal que nem a medicina conseguiu entender até hoje. Antes da gente continuar, faz o seguinte, deixa o like e se inscreve agora, porque o que você vai ver aqui parece impossível, mas tudo isso realmente aconteceu. Bora começar. A mulher que carregou um feto dentro do corpo por 46 anos. Na Tanzânia, uma mulher de 70 anos foi ao hospital apenas com dores abdominais persistentes. Ao fazer o exame, os médicos perceberam que algo estranho estava calcificado próximo ao estômago. Quando analisaram mais a fundo, ficaram paralisados. Era um feto de quase 4 décadas, completamente fossilizado dentro do corpo dela. Chamado de lithopedion, ou bebê de pedra, é um fenômeno raríssimo onde uma gravidez interrompida permanece presa dentro do corpo e vai sendo lentamente calcificada, como se o organismo estivesse tentando se proteger. Os médicos disseram que esse é um dos casos mais antigos já vistos no mundo. E o mais absurdo, ela viveu a vida inteira sem saber. O homem que tinha um peixe vivo na garganta. Na Índia, um pescador escorregou enquanto segurava uma tilápia ainda viva. No susto, o peixe entrou direto pela boca dele e ficou preso na garganta. Quando o homem chegou ao hospital, ele não conseguia falar, respirar direito ou ficar em pé. O raio-x mostrou a silhueta perfeita do peixe presa exatamente entre a traqueia e o esôfago. A cirurgia foi urgente e extremamente delicada, porque o peixe ainda se mexia, causando cortes internos. Os médicos disseram que ele só sobreviveu porque chegou no hospital poucos minutos depois do acidente. A jovem que carregou uma planta crescendo dentro do pulmão. Um jovem russo de 28 anos sofria de dores no peito e falta de ar há meses. Os médicos suspeitavam de infecção, mas durante uma broscopia eles congelaram. No tecido do pulmão dele estava nascendo um ramo de planta com cerca de 5 centímetros. A teoria é que ele aspirou uma semente enquanto trabalhava no campo e ela germinou dentro do pulmão, alimentando-se da umidade interna. O caso é tão raro que virou estudo internacional. A mulher que tinha um diamante engolido por acidente. Um americano estava limpando sua casa quando encontrou um brinco de diamante no chão. Sem perceber, colocou o objeto entre os dentes para segurar enquanto varria. Até tossir e engoliu o diamante inteiro. Com medo de perder a joia, foi ao hospital. O raio-x mostrou a pedra brilhando no estômago, reduzindo como um pontinho de luz. A joia foi recuperada por endoscopia, e sim, ela continuou usando o brinco depois disso. O ladrão que escondeu um iPhone dentro do corpo. Na África do Sul, um ladrão desesperado tentou esconder as provas do crime engolindo um iPhone 8 inteiro. Quando começou a sentir dores intensas, ele foi levado ao hospital algemado. O raio-x mostrou o formato perfeito do aparelho preso no estômago, como se fosse uma cápsula gigante. O perigo era enorme. A bateria de lítio poderia explodir com o ácido estomacal. A cirurgia durou quase 3 horas. E claro, ele ainda ganhou mais alguns anos de prisão depois disso. O caso inacreditável da tesoura esquecida dentro do abdômen. Nos Estados Unidos, uma mulher passou anos sentindo dores inexplicáveis até finalmente fazer uma tomografia. A imagem mostrava algo impossível, uma tesoura cirúrgica de 17 centímetros esquecida dentro dela após uma operação antiga. O objeto estava posicionado perigosamente perto do intestino e poderia perfurar os órgãos a qualquer momento. A retirada foi complicada e o caso virou uma das maiores negligências médicas da época. O homem que passou 3 anos com um cartucho de espingarda no maxilar. Um jovem colombiano foi atingido durante um assalto, mas sobreviveu sem sequer perceber que parte da munição havia ficado presa no rosto. Anos depois, durante um exame, os médicos viram o cartucho alojado entre os ossos e músculos. O mais impressionante, ele viveu normalmente todo esse tempo, com dor mínima. Os cirurgiões disseram que o caso era tão raro que parecia impossível. A idosa que carregava 28 agulhas dentro do corpo.
No Japão, uma senhora de 82 anos foi internada por anemia, mas quando fizeram um exame completo, os médicos ficaram horrorizados. Havia 28 agulhas de costura espalhadas pelo corpo, algumas próximas ao fígado, outras próximas ao pulmão. A família acreditava que ela, quando jovem, sofria de distúrbios psicológicos, que a levaram a ingerir os objetos metálicos. O caso se tornou tão complexo que cirurgiões de várias áreas participaram do tratamento. O menino que tinha um dente crescendo dentro do cérebro. Na China, um adolescente sofria de fortes dores de cabeça desde criança. Quando finalmente passou por uma cirurgia para remover um tumor benigno, os médicos encontraram algo assustador: um dente humano formado dentro do tecido cerebral. Acredita-se que o tumor carregava células capazes de gerar estruturas completas, incluindo dentes, um fenômeno raríssimo chamado teratoma. A mulher que carregava uma bala perdida ao lado da coluna. Após uma festa, uma mulher americana percebeu uma dor leve nas costas, mas achou que era o comum. Meses depois, uma dor forte a levou ao hospital. O exame revelou uma bala alojada exatamente ao lado da coluna vertebral. Ela havia sido atingida por uma bala perdida e nunca percebeu. Os médicos disseram que remover o projétil poderia deixá-la paralítica, então decidiram deixá-lo lá. Ela vive até hoje com a bala dentro do corpo. O homem que tinha uma lâmina de 12 centímetros alojada no pescoço por 3 anos. Nas Filipinas, um homem vivia reclamando de dormências e dores esporádicas no pescoço, até que fez um raio-x e viu a sombra imensa de uma lâmina de faca de 12 centímetros presa entre os músculos e ossos. Ele havia sido atacado anos antes e não fazia ideia de que um pedaço inteiro da faca tinha ficado ali. O mais impressionante, a lâmina estava a milímetros da artéria carótida. Se tivesse se movido um pouco, ele teria morrido instantaneamente. O objeto misterioso que nenhum médico conseguiu identificar. Agora o caso mais surreal e também o mais incompreensível. Um homem de 49 anos procurou o hospital por desconforto leve no abdômen. Nada demais. Mas quando o raio-x foi feito, os médicos simplesmente não souberam identificar o que estava vendo. Parecia um objeto perfeitamente simétrico, com bordas curvas e uma forma tão incomum que ninguém conseguia associar aquilo a nenhum órgão, tumor ou instrumento acidental ou objeto desconhecido. Fizeram tomografia, fizeram a ressonância, chamaram especialistas internacionais e ninguém conseguia explicar o que era aquilo, como foi parar ali, como podia estar tão perfeitamente posicionado sem causar dor. O objeto desapareceu após semanas, como se tivesse mudado de posição ou deixado de ser visível nos exames. O caso permanece até hoje como um dos achados mais estranhos, inexplicáveis e perturbadores da história da radiologia moderna. E aí? Depois de ver tudo isso, fica claro que o corpo humano pode esconder segredos inacreditáveis, alguns perigosos, outros bizarros e alguns que nem mesmo a ciência consegue compreender. Esses foram apenas alguns dos casos mais impressionantes já registrados, e acredite, existe muita coisa ainda mais absurda por aí. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo qual desses casos te deixou mais impressionado. Valeu e até a próxima!